Olá, olá, olá! Mais uma vez estamos aqui com a obra e o autor. E hoje, nada mais, nada menos que quem? Pedro Dias. Chegou sua vez, você não escapa. Seja Olá, muito olá. bem-vindo, Pedro. É um prazer imenso estar aqui fazendo a sua live, fazendo a apresentação do seu livro novo. Fala para a gente um pouquinho sobre você e um pouquinho do seu livro novo também. Nós vamos falar Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, que estão conectados conosco aqui no programa A Obra e o Autor. Ficar desse lado não é fácil. Felizmente a Angélica conseguiu me pegar. Fala para vocês, Pedro Dias, angolano, escritor, com alguns anos de carreira aqui, estamos a falar em 6, 7 anos de escrita. E agora, com um novo livro, no caso, História sobre Superação. É um livro que a editora acabou por lançar recentemente, no dia 10, e que está ali, né? Para que todos possam, então, mergulhar nele e saber o que é de bom, o que podem, então, implementar também nas suas vidas, né? Em parte, é um livro que fala sobre a história de duas jovens, tem um tema, assim, de superação muito forte, e que nos ajuda a perceber que nem sempre o princípio determina a maneira como vamos terminar. Apesar deles Ok. terem um princípio estrondoso, perdas por parte dos seus pais, mas ainda assim, apesar dos maltratos que tiveram por parte de alguns parentes, elas conseguiram superar, vencer na vida. E no final, vou deixar para que vocês também possam colher, né? Lendo ele, ali é gratuito, e saber então que no final como é, até que nível é que elas, na verdade, chegaram, né? As duas personagens desse livro. Olha só, muito bem, gente, assim, já estou curiosa. Precisamos fazer um pacotão aí para a gente poder comprar todos esses livros aí, juntar todo mundo e fazer uma remessa só. É verdade, Vamos lá, é verdade. Pedro. Vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, né? Você tem formação em engenharia eletrotécnica, nada a ver com escrita. Como que isso influenciou, né, a sua maneira que você enxerga o mundo e a sua escrita hoje? Olha, disse muito bem. Eu sou formado em engenharia eletrotécnica, né? Um curso voltado para a área de eletricidade. E também tenho uma outra formação que é o MBA, em gestão da pessoa, que está muito mais ligado para a área administrativa, recursos humanos. Mas como é que isso começa, né? Isso começa desde que eu era muito adolescente, bem adolescente, né? Acho que estava ali com os meus 16, 17 anos ou 15, quando começou esta tendência de começar a escrever ainda em Luanda, onde eu vivia, porque agora estou numa outra cidade. E sempre me inspirou, houve por mim a inspiração de escrever aquilo que eu sentia, né? Eu perdi um dos meus pais, o meu pai, mais cedo, mas ainda assim, escrever sobre perda, escrever sobre alegria, sempre foi um foco. Tirar aquilo que eu tinha no íntimo e deixá-lo nas folhas brancas, esse era o propósito, né? E até virar este enroladinho que temos aqui de muitos livros, os quatro livros do Pedro Dias. Muito bem, né? É interessante, né? Como que as histórias da gente é quase um pouco parecida, né? Sempre tem uma perda, sempre tem alguma coisa que a gente precisa superar. É interessante isso, né? E você nasceu em Luanda, né? Luanda é considerada uma cidade, né? Que é rica em história e cultura, não é isso? Sim, E sim, sim. como a sua vivência nessa cidade moldou a sua perspectiva literária? Para quem conhece um pouco de Luanda, por ser a capital, ela é maioritariamente uma cidade agitada. É daquelas em que todo mundo quer migrar, né? Eh, Ela moldou em vários aspectos, por causa da diversidade de cultura que lá temos, várias.
de muitos pontos, diferentes pontos, estão todos agregados lá. Então, beber um pouco da cultura de lá mesmo, no caso de Luanda, e também da vivência que eu tive, porque eu vivi lá 23 anos, 23 anos em Luanda, né? Então, foi tempo suficiente que é para poder amadurecer no lado da escrita. E também os grandes gurus da escrita angolana também se encontram lá. Então, acompanhar muitos desses que já eram, já estavam no topo, né? Como Pepe Tela e outros, muitos outros, Uhum. o Anhanga Chito, muitos outros escritores lendo os seus livros. Isso, com certeza, fortaleceu ainda mais as minhas bases de que era possível também eu fazer algo que pudesse mudar a vida de alguém por meio da escrita. Então, mergulhamos e aceitamos esse desafio. Muito bom. Desculpa aí, gente, deu assim um eco. Mas é normal, não esquenta não, que isso é normal. São coisas do programa em direito, Angélica. Essas É coisas acontecem. normal, não esquenta a cabeça, que isso é normal. Né? E esses desafios, assim, né? Esse foi o processo, você passou por um processo de conciliar, e como que foi conciliar, né, a sua carreira acadêmica na área de exata com a sua paixão com a literatura? Na verdade, não foi tão difícil. Não foi tão difícil. O facto de eu sempre apreciei muito as ciências exatas, né? Porque o meu pai, ele já era formado nesta área e sempre fortaleceu aqui as estruturas dos seus filhos de que pudessem enveredar por essas áreas. É algo que eu gostava, que ele via ele na prática fazer, então chamou-me muita atenção. Mas lá no fundo, a paixão por escrever nunca havia morrido, né? Cada dia que passava, ela crescia mais, a vontade de continuar a mergulhar nas letras, a trazer à tona aquilo que eu vinha, que era a minha vivência, e não só as condições atuais das pessoas ao meu redor. Então eu via que eu precisava fazer algo por eles. Então as exatas nunca interferiram assim de uma forma negativa naquilo que é escrito. Yeah. Sempre casaram-se muito bem. Bom, vou dar aqui um oi. Obrigado, Pedro, por responder. Vou dar um oi e fazer assim, um parênteses aqui para explicar para o nosso CEO por que que nós não estamos hoje com a logomarca atrás. Ele falou que o visual está legal. Eu até comentei com o Pedro isso. Faltou a logomarca atrás de vocês, como habitualmente, mas tudo bem. Ok, o que aconteceu? Nós dois estamos fora de casa e com tablet. E no tablet não deixa a gente colocar a logomarca. É Tentamos verdade, de é tudo verdade. quanto é jeito colocar essa logomarca aqui, mas não deu certo. Mas isso não vai tirar o mérito da editora, porque a gente vai, né, fazer a abertura também, né, que hoje também faltou, porque no tablet também é complicado para colocar essa abertura, mas o Pedro já vai, né, Pedro? A gente já vai arrumar tudo Com certeza, direitinho, vai ficar tudo direitinho com a logomarca da Editora Esperança, tudo certinho. com certeza, Hum. com certeza. Vamos fazer isso. Lígia O senhor Fernandes, pode ficar descansado. já estou ligadinha, Nízia Fernandes. Boa tarde, o senhor falou. A Mari Bageteiro. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Mari. É Mari, né? Ismael Borges, estou na área. Muito bem. Obrigada. Estamos justificados. Obrigada. Cheguei chegando, Ludmila. Seja bem-vinda, mas não se preocupe que tudo, gente, é assim, ao vivo, às vezes a gente programa uma coisa, sai outra, mas graças a Deus não tira o mérito da editora e não tira também o brilho né, do Pedro Dias, que é assim, sensacional, e a gente está sempre aí fazendo as coisas, e todo mundo conhece o trabalho do Pedro, e é isso que a gente, assim, ao vivo, a gente faz o que a gente consegue, e dá tudo certo no final, e está tudo bem também, né, Pedro? Com certeza que sim. Tá, no Dá caso, a sempre gente certo. voltando aqui, né, a parte de Luanda, né? A sua obra reflete essa herança cultural angolana? Quais são os aspectos, né, dessa herança que mais te inspiraram na criação dos seus textos? Eh,
é mais, como é que vamos dizer aqui? Quanto à questão da herança cultural. Eu disse aqui que é uma mistura, né? Desde que, por ser a capital, há aqui uma grande mistura de lá do Banto e muitos outros estrangeirismos que estão todos alavancados aqui à nossa cultura africana ou angolana, no caso, especialmente para os angolanos. Mas há uma cultura assim muito própria do luandense, né? Se é assim que eu possa chamar. Sim, algo assim, uma herança muito própria nossa. E isso inspira os meus escritos, inspira muito os meus escritos, especialmente essa última obra. Ela, se alguém já teve a oportunidade de ler, né? Uma história de superação entre sonhos e lutas, uma história de superação. Ela é retratada especificamente na realidade de Luanda. A maior parte dos pontos, apesar deles saírem da província de Malães, as duas jovens, e cruzarem-se em um ponto de Luanda, a maior parte da história é vivenciada lá. Depois, embora elas depois retornam para Malães para seguirem a vida e aí evoluem com toda este tique-tique ali, né? A mistura que cria assim, um cenário muito bonito. Mas é tudo vivenciado em Luanda. Então, quer seja o cenário na questão da herança cultural, a cultura e muito mais, tudo é vivenciado a partir mesmo lá dessa mistura de vários cenários de cultura, né? Entre o banco, Entendi. aí o estrangeirismo. E nos seus livros você mistura bastante poesia, contos e romances, né? Você usa diferentes em cada livro. Como que você decide qual gênero você vai usar no seu novo livro, ou como você definiu esses gêneros? Olha, eu às vezes acho que eu sou um escritor polivalente. Que bom! Yeah, eu gosto de testar de tudo e mais alguma coisa. Às vezes testamos um pouco de romance, testamos um pouco de supressão, poemas também. Tem um livro, né? Palavras Não Ditas, é um dos poemas, e também tem até infantos juvenis, né? Então eu acho que eu sou assim polivalente. Tento beber de todas as fontes e ver o que é que vai dar. Não decido assim no princípio, não, eu vou para esta praia. Muitas das vezes escrevo de tudo e mais alguma coisa. No final, eu começo a fazer a filtragem. Isso é poema, isso aqui, não, isso é mais para conto, não, isso dá mais para realismo. Então, a gente tenta separar aqui as formas literárias para ver, então, se mandamos algo organizado para a editora, que não fique uma mistura que depois o leitor fica sem entender do que estamos realmente, que gênero é que ele está a ler. Interessante. Então, somos polivalentes. Muito bem, parabéns. Isso é ótimo. E todos deveriam ser assim, né? Não ficar preso a um gênero só. Odília Brito, boa tarde a todos. Ismael, novidades. A Ludmila é minha esposa. Parabéns, parabéns aos dois. Uau! Muito Olha, bem. o Sim, qualquer hora do Ismael casou bebê. recentemente. Está de parabéns. Ah, olha só, tem lua de Ah, mel. Ludmila Piedade é minha esposa. Parabéns, Ismael. está de parabéns. Mari Bagesteiro. Poeta, gostaria de dizer que admiro muito sua performance como escritor. Se pudesse nos dizer como ou de onde você sente, vem sua inspiração sempre? De onde vem sua inspiração, no caso? Deu para entender? Obrigado, Mário. Obrigado de coração. O Mário é alguém que está sempre a interagir no grupo. Isso é algo que chama aqui a atenção e queremos agradecer e elogiá-lo, né? Inspiração. Eu, por mim, instintivo. Eu não tenho assim um momento típico ou atípico em que eu sentei e comecei logo a escrever. Há momentos em que a inspiração chega no táxi e eu pego no meu telefone
Isso é engraçado até, mas eu pego no meu telefone, vou no bloco de nota e começo a escrever. Tudo é conteúdo. Tudo é conteúdo, é isso mesmo, tudo é conteúdo. Esta última história de superação começou assim. Eu vi na rua uma jovem com um bebê às costas. Olhei para a idade dela, me compadeci e, à medida que eu ia de táxi, peguei no bloco de nota e comecei a escrever. E aí eu disse, ó, daí é uma história de superação. Com E aí o certeza. resto começou a cair. Então, não tem assim algo. Eu digo que é divino, né? Da parte de Deus, Sim, e muitas das vezes depende muito do momento, das circunstâncias, e a gente começa a escrever. isso mesmo. Ismael Borges diz que gosta dos teus escritos. Fiquei babado com o Jardim de Aquil e Palavras Não Ditas. Obrigado, Ismael. Obrigado, muito obrigado. Eu já disse que eu estou na editora, é graças a esse homem. Eu devo gratidão a este homem, né? Ismael foi ele quem apresentou-me o Alcebiades. Eu já tinha dito aqui num programa anterior que é graças ao Ismael que eu estou na editora Esperança. Muito Yeah. bem. É um E um brada, vai chamando o é um outro, que vai irmão. chamando o outro e vai dar tudo certo. É isso que é bom. É a corrente É do bem verdade, literal. É. é verdade, é Você verdade. tem, você tem, né, Pedro, uma vivência muito multicultural. Isso daí é uma coisa muito interessante. Igual você falou, né? Você é mil facetas, né? E você também teve uma experiência no Brasil, né? Isso impactou a sua abordagem à literatura? Sim, também, porque à medida que eu fui fazendo a formação no Brasil, à distância, no caso, lá falava sobre muitos autores, como Carlos Drummond, muitos outros autores brasileiros, e nós tínhamos que tentar entender o que eles diziam, tentar encontrar literatura deles, que tentassem, assim, clarificar a nossa compreensão. Então, foi neste âmbito, e já com esta inclinação na questão de escrita, que acabamos por mergulhar para conhecer outros escritos, né? E até mesmo a estrutura de como é que as pessoas escreviam. E aí encontramos também os escritos de muitos brasileiros, dentre eles uma das pessoas que escreve muito e muito bem, que também está aqui na editora, é a Fran Farias. E eu também, né, fui encantando-me com os escritos dela, né? Os escritos de Angélica me deve os livros dela. Sim, Tá aí. a maneira como ela escreve, eu também já lhe agradeci, já lhe elogiei no privado, né? Pela maneira como ela acaba tocando sempre o coração. Então, beber essas duas áreas, dois países, Angola, Brasil e muitos outros, nós acabamos nos tornando uma estrutura perfeita, né? É sempre bom conhecer a maneira como outros escrevem e a ideia e a intenção é continuar a melhorar a nossa forma de escrever e também conhecendo bem o nosso público. Assim, com certeza vamos atingir o nosso objetivo, o nosso alvo. Interessante. Então, você acredita que a literatura ela pode ser uma ponte para conectar culturas diferentes? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. A literatura tem este poder, né? Tem este poder. E muitas das vezes pode ser algo inconsciente. As pessoas, quando assustarem, estão ligadas à cultura, estão ligadas àquilo que é a vivência de um povo. Porque por meio da escrita, as pessoas transmitem de tudo e mais alguma coisa. E é isso que muitas das vezes eu já vi pessoas, brasileiros, no caso, escritores, que falaram sobre o seu povoado de uma forma poética, em forma de um conto, mas estavam a falar sobre o seu povoado, a vivência lá do povoado, e você acaba criando mais curiosidade para conhecer aquele povo. E depois você encontra, então, ligações ou conexões entre aquela cultura e a tua. E é só misturar, que dá uma coisa boa. Interessante, né? E você acha que o escritor de hoje, no seu caso também, né? Você como um escritor na sociedade atual, né? Como que você vê esse papel
você enquanto escritor, né? Especialmente agora que tem mudanças sociais e culturais que estão mais vistas, que são mais projetadas, que todo mundo fica sabendo assim, né? Quase que instantaneamente o que acontece. Como que você se vê enquanto escritor, né? Nessa sociedade atual? Um escritor, nós olhamos assim numa panorâmica mais clarificada. Olhamos assim que um escritor é um educador, é um influenciador. Independentemente das circunstâncias atuais, o escritor precisa conhecer aquilo que ele está a doar e até que ponto isto vai influenciar a atitude e o comportamento da própria sociedade em que ele vive. Então, eu me vejo assim como mais uma gota que vai fazer a diferença nesse vasto oceano. Yeah. Essa gota faz toda a diferença. Sem que ela esteja ali, o barril ou o oceano não está cheio. Então tem sempre um espaço. Cada um de nós, cada escritor, foca nisto. Os meus escritos, eu espero assim, né, que os meus escritos toquem o coração de alguém, motivem as pessoas, sempre para o bem, né? Haverem maneiras de como eles podem alavancar ainda mais a sua vida e o seu conhecimento em geral. Quer seja para conhecer a minha cultura por meio dos meus escritos, e quer seja para vencer algum desafio que enfrentam no momento. É porque a gente ajuda bastante. É isso que a gente falou, a gente sempre fala nisso, né, Pedro? O cuidado que a gente tem que ter em escrever, porque não é para a gente, é para os outros. Então a É gente tem que verdade. tomar esse cuidado, né? A Ludmilla estava dizendo que é o entrevistador a ser entrevistado. Muito sucesso. Essa Eu penso que ele Ludmilla. fugiu, mas não teve como. Ele falou: não, estou lançando, meu livro vai ser lançado agora, essa semana. Ótimo, você vai ser o primeiro a ser entrevistado. Não escapou. Essa Angélica. Paulo Colorido, seja bem-vindo, gente. Ah, mas é assim, o Pedro, a gente tem essa coisa, eu também tinha, gente. Vocês acham que é fácil? Eu também tive essa dificuldade que o Pedro teve de iniciar. A gente fica meio assim, né, na frente da câmera, mas depois a gente pega o jeito. Paulo Colorido, estou acompanhando, muito bem. O Ismael tem uma pergunta. Pedro, como você definiria a editora Esperança? Antes de você responder, Pedro, eu amei as perguntas. Gente, pode perguntar. Isso enriquece a entrevista. Tem coisas que vocês querem conhecer do Pedro. Ele vai responder. E depois também, quando terminar a entrevista, pode colocar as perguntas lá que o Pedro vai lá responder, tá? Como que você definiria a editora Esperança, Pedro? Editora Esperança. Sentimos falta do É começo agora. a chave que abre, ou seja, a chave que solta a voz de um mudo. Eu defini assim, né? A editora Esperança é a chave que solta a voz de um mudo. Muitos de nós gostaríamos de ter essa oportunidade de ver os nossos escritos ali, num papel, num formato digital, para que outras pessoas pudessem ler. Então, é essa chave que, quando é colocada sobre um cadeado ou sobre uma fechadura, ela abre e permite que você dê voz ao mundo. Então, a editora Esperança é isso. É a chave que liberta a voz de um mundo. Muito bem. É isso, gente. A gente bate nisso sempre, né? Aproveitem, aproveitem. Paulo Colorido, sinceramente, adorei a história que escreveste do menino que recebeu conselhos ancestrais, se ergueu para ajudar sua comunidade com o objetivo de lapidar a vivência da zona de conforto a fim de terem água. Apesar de que me esqueci do título, mas a história em si, daquele pequeno arquiteto nascente no espaço rural, administrando sua ideologia que foi positiva na sobrevivência de um modo geral visionário. É, Qual que é o ele título? está a falar do livro Na UEG. Como? Está a Repete, falar por favor. o livro, o tema do livro é Na UEG. Na Não UEG, é. o pequeno engenheiro. Na Ah, UEG. não é. Na UEG, o pequeno engenheiro. Tem uma história muito bonita. Tem uma história muito bonita que dá voz àquilo que é cultural. Por exemplo, em muitas culturas como a nossa,
as crianças, no meio dos adultos, se não lhe derem permissão para falar, não se deve pronunciar. Não se deve. Isso é uma autêntica falta de respeito. E aí conta um pouco da história de que naquela aldeia, lá estava com falhas de água, não tinham água. E os bois e outros estavam passando por necessidade. Os animais estavam morrendo, as plantas também. Mas precisavam de uma solução. E muitas das vezes recorreram aos deuses, pedindo, mas ninguém conseguia explicar, nem o Ngana Soba é o tipo maioral de lá, daquela aldeia, também não estavam conseguindo explicar. Até que este menino, na UEG, decidiu então levantar-se para falar um pouco, que tinha uma ideia. E aí começou a confusão. Por ele ter levantado, não devia, as pessoas o criticaram, mas mais tarde sabe, a Angélica falou com seu pai, partilhou a ideia de que se cavassem um poço ou um furo, lá no fundo iriam encontrar água. Mas as pessoas não tinham tanta esperança de que daria certo. Mas, por meio do seu pai, conseguiram cavar e já imaginas no final. Uma grande É, surpresa. uma grande surpresa e respeito que ele ganhou, né? É verdade. Eu na UEG, é o livro Infanto Juvenil. É, na UENG. Não, sem o Bom, N. Sem o N. tenho ele. Na UENG. Isso, Ele- na UEG. Só um minutinho que travou aqui. Ai, aqui. O Paulo Colorido colocou Editora Esperança, a chave que solta a voz no mundo ou do Ah, mundo? tá No bem. mundo. Muito bom, Paulo Tem Colorido. até um slogan aí, Valeu, igual companheiro. senhor. Vai anotando aí. A Odília Brito, todo escritor, de certa forma, sofre influência de outros autores. Você foi influenciado por algum autor? Qual é o seu autor preferido? Além daqueles que você já falou, tem mais algum que você teve grande influência mesmo assim, no seu jeito de escrever, no seu início de carreira? Olha, eu, na verdade, nunca tive assim um autor específico. Mas, por exemplo, para histórias de superação, eu bebo sempre de muitos autores e muitos até palestrantes. Muitos que não são autores, não escrevem. Claro, por exemplo, Leandro Carnal, um grande palestrante, escritor. Eu gosto da sua filosofia, a maneira que ele fala, né, sobre a vida. Também tem mais um outro que é um psicólogo brasileiro, agora foge aqui o nome. Então, eu, dependendo muito da linha que estiver a escrever, eu tendo sempre a olhar assim para alguém ou algo específico. No caso de superação, é mais para o lado da psicologia, foi influenciado muito por esse lado, que é algo que a gente está a lidar com sentimentos, pensamentos, perdas, e tem a ver com o ser humano. Então, eu vejo que aí inclinar-se ali ajuda bastante a escrever e a atingir o meu público. Agora, outras histórias, como aqui o menino que falava com as plantas, e também na UEG, esses infantos juvenil foi mesmo só por instinto. Entendi. Você tem, assim, essa é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Mas, por exemplo, os seus temas, né, são bem profundos, são voltados assim, psicologia. Você faz um estudo antes de escrever o livro sobre aquilo que você quer falar, por exemplo, quer falar sobre superação, e você estuda sobre superação para você colocar no livro? Sim, sim, porque eu faço isso, eu já disse que sou alguém polivalente, e já me perguntaste no princípio, Angélica, como é que alguém que está nas exatas foi cair ali. Pois é, exato. Daqui a pouco eu vou falar como é que você foi se tornar alguém da área de informática. Pronto. Então, é essa sequência, né? É tentar explorar as minhas habilidades nos diversos campos. Né? Eu não sou alguém que fica fixo a uma única coisa. Então, se eu estiver a escrever sobre superação, e não é o único livro de superação, é o único
atualmente publicado, mas depois vêm outras obras, vêm muitos outros temas que está tudo nos bastidores, né, que depois vamos partilhar com o CEO e com a editora, com certeza. Então, a gente tenta mergulhar em vários escritos de outras pessoas também, tá bem? Por exemplo, de Cortella e muitos outros, Poyanga Chito, Agostinho Neto, muitos outros. A gente tenta, de todos os modos, tentar compreender os pensamentos, os sentimentos dessas pessoas, qual foi a sua lógica, mas, acima de tudo, não esqueça a minha essência. Qual é o meu público? Para quem é que eu estou a escrever? Se é para infanto-juvenil, eu quero ser o mais real possível. Não quero criar fantasia. Não, quero que a pessoa, quando lê, se identifique. Então, não posso perder a minha essência, que é a minha raiz, daquilo que eu quero atingir como objetivo. Isso é o que eu mais traço. Interessante. E você acha, assim, quais os temas, no caso, assim, da literatura angolana mesmo, para a contemporânea que a gente fala, mas, assim, a atual também, né? Quais os temas que você consideraria mais importantes para ser explorados? Um tema, assim. Um tema. Por exemplo, Coloquei você na sinuca. agora estou a puxar. Estou a tentar puxar aqui. Algum Yeah. tema que você gostaria de falar, ou que você viu que alguém escreveu e você achou interessante, que poderia ser mais aprofundado, mais abordado? Por exemplo, os livros de Agostinho Neto, né? O Agostinho Neto é foi o primeiro presidente de Angola, no caso, né? Os escritos deles não são revolucionários, mas ele tem escrito como é que é, Sagrada Esperança, né? Sagrada Esperança é um dos livros dele, além da Renúncia Impossível. Esses são livros que trazem assim uma temática parecendo muito revolucionário, mas que no fundo traz um coração, uma alma ali, né? Sentimentos de uma pessoa que estava a passar por uma situação circunstancial naquele momento e que decidiu também transportar aquilo. Então, essas duas obras, A Renúncia Possível, de Agostinho Neto, e muitos que agora não me vêm aqui à mente, são muitos assim que eu poderia citar, né? Mas agora vem apenas esse, que são obras assim muito chamativas. Além de muitas obras que também temos na editora Esperança, que também poderia mencionar aqui, né? Mencionar aqui. Hum, É. e E vamos uma voltar. delas, antes que me esqueça, Angélica, uma das obras que eu também acho assim muito fascinante é do meu amigo Ismael, né? Amor Platônico. Eu, quando vi esse tema aqui, eu disse que tipo de. Dá aquela curiosidade de saber que tipo de amor é esse. É, o amor platônico. Também é uma obra interessante. O título é uma coisa interessante, né? Que você vai pelo que a sociedade mostra, né? O que a mídia mostra, o que Certo. você entende. Na hora que você vai no livro, você se surpreende muito. É verdade, é verdade. Eu estou E falando olhando disso, assim você tem que para. fazer um apanhadinho e pagar um frete só. Mas pegar muitas obras, muitas Vai obras. chegar muitas de uma vez só. Minha biblioteca nova, ainda não vou entrar lá e vou ver como é que funciona, porque se a gente compra vários e paga, o frete é o mesmo para vários, entendeu? O mesmo de um é o mesmo Certo? de 10. Então, eu tenho que Ok? fazer um apanhado para me poder comprar de todo mundo. Mas, Ah, assim, sim, sim. vamos lá. Você já deu uma deixinha, né? Fala, acabou de lançar um livro, né? Você Uhum. já acabou de lançar um livro e você falou que já tem alguns aí no forninho. Pode dar um spoiler pequenininho? Sim, tenho. E algo muito curioso é que os temas, às vezes, dos livros que eu produzo, ou que escrevo, os meus escritos, só vêm no final. Isso é algo também assim muito. Eu também não entendo. Por que só vem no final? Porque às vezes deveríamos já ter um tema e depois começar a estruturar. Mas às vezes você escreve e no final é que você tenta aí buscar um tema. Sim, temos ali.
eh, livros, né? Já está na editora, está com o CEO, dito que sim. Temos, na verdade, são dois, o outro ainda não foi enviado. Esperem que é novidade, não precisam se apressar, Angélica. Vai Exato, esperar o não meu precisam primeiro, né? se apressar, Angélica. Que o livro vai chegar. Vai chegar. Está com o Vai CEO. chegar, gente, não se preocupe, ele acabou de lançar um, a gente vai, assim, né, desfrutar bastante desse que ele acabou de lançar. E, assim, você tem muito contato com tecnologia agora. Certo, Gente, certo. o Pedro, ele é assim, eu falo que ele é multifacetas, né? Além de ter uma locução sensacional, que eu adoro as aberturas que o Pedro faz. E eu falei com ele, cadê tua abertura? Ele falou, eu tô estranho, fazer uma abertura só para ele. Eu falei, lógico que tem que fazer a sua abertura. Pode falar aí. Eu começo agora a obra, eu acho lindo, gente, assim, a É, espontaneidade do Pedro. E ele também trabalha com tecnologia, olha para você ver, né? é verdade. É E verdade. como que funciona isso? Sobra tempo para tudo isso? Sobra não, né? Onde que você arruma tempo para tudo isso? Começa agora o programa A Obra e o Autor. É isso que eu falo, É, gente, olha isso. nós conseguimos, tudo passa por uma gestão e organização dos nossos trabalhos. Claro, eu sou uma pessoa muito ocupada, além dos trabalhos que prestamos à editora, comprometimento que temos com ela, nós também estamos comprometidos com a empresa, né, onde trabalhamos, com a família. Então, conciliar tudo isso exige determinação, muitas das vezes, mas sobra sempre um tempo. O dia tem 24 horas, e dessas a gente dá Disciplina. 8 para o patrão, pode determinar mais duas para a editora, ou três, dependendo do dia e do momento em que está para fazer alguns cartazes, e depois também tens o resto do tempo para doar para a família e para os amigos. Então, sobra sempre um tempo quando a pessoa está bem organizada. E isso é algo que a gente tem aqui em carteira, bem definido, para que não haja interferência, né? Então, temos sempre um tempo para isso. Aprendemos a editar eu acredito que desde 2008. Yeah. É quando o CEO, O Pedro está falando que tem um dia que tem mais de esse 24 Ismael, horas. já, o dia do Pedro tem mais do que 24, É 30 horas o tempo deles, não é? 30 horas, 30 horas, 30 horas. Olha, esse é o Ismael, 30 Ah, horas. já estão me cobrando aqui, ó. Quem é Palavras Reais da Alma? Boa noite, Angélica e Pedro. Feliz primeiro Pedro e outra Ei, conexão. Falta, Angélica. olha, tá faltando a Gente, Angélica aqui para me eu vou castigar. confessar uma coisa para vocês. Eu entrevisto muita gente, só que eu acho que eu fui entrevistada somente 2 vezes, porque eu fujo mesmo. Ai, Pamparias. Sim, Eu fujo senhora, mesmo, estamos assim. aqui. É muito engraçado. E aí tem pessoas, igual o Pedro, que me cobra, vocês estão me cobrando. É muito interessante que a Thaís fala, deixa o dia da sua entrevista, eu vou lá te entrevistar junto com o Pedro. Eu falei, tá bom. Vamos, nesse dia vamos fazer uma Porque ela dupla. fala que eu fujo. Esquenta não, gente, vai aparecer, esquenta não. Pedro, o Ah, que você diria, por exato. exemplo, você, na sua família tem mais pessoas que escrevem? Não, Não, que só eu me lembre, você. não. Não, Só sou eu. palavras reais da alma. Para o Pedro, admiro muito os teus trabalhos. Primeiro, em prol da editora e depois aos seus particulares. Isso mesmo. Gente, isso é Obrigado, disciplina, não é? O Pedro é muito obrigado, disciplinado. obrigado mesmo. Muito bom. Só fã de pessoas que usam o tempo como recurso precioso. O Pedro acaba sendo o Alcebiades de Júnior angolano. Ah, esse é o meu confusionista. Deus. Pedro, o que você Esse é o. falaria, por exemplo, para alguém que Esse Ismael. tem. Oi, pode falar. Desculpa. Não, pode falar, Angélica, pode falar.
O que que você, por exemplo, se alguém chegasse em você, pode ser algum parente ou alguma pessoa, um escritor que nunca escreveu na vida, e chegasse em você e falasse assim, como que eu escrevo? Como eu começo? É É complicado. complicado, mas eu diria para ele, escreve o que te vem à mente. E olha, Escreva. e é curioso essa pergunta, porque eu há tempo estava falando com alguém muito querida, e, e eu uma vez lhe disse assim, se você ficar calma, com uma lapiseira e uma folha, ou um lápis e uma folha, e ficares muito calmo, calminho, você vai perceber e vai começar a surgir muitas palavras na sua cabeça. E às vezes, se você colocar um título, tipo, amor, se você se permitir dar um tempo, você vai perceber que vai escrever muitas coisas, ou sinônimos de amor, alguma coisa você vai começar a escrever. E quando você está com a agenda super, hiper, mega cheia. E já não tem espaço, porque você escreveu Sim, muitas coisas. sim. Então, às vezes, é deixar-se levar. E aí o cérebro faz o seu trabalho. Depois, é uma questão de organização. E aí funciona tudo. Eu tenho uma coisa comigo assim, escreva e não sofra. Ok? Não é? Não, porque às vezes, mas eu não consigo, eu não consigo. Não sofre, gente, deixa fluir. Deixa Não fluir, deu certo certo? agora? Para um pouquinho, toma um café, vê um filme, volta de novo. Só não pode desistir. Não desista, Com certeza. Com né? certeza. Ou o senhor Eu acho que essa falou é uma assim, dica dos brasileiros, Angélica. Os não brasileiros dizem desista, muito, gente. eu O sou brasileiro não brasileiro e não desiste. desisto nunca. Não desiste, não. Bela preparação, o senhor falou. Não, senhor. Ofender tímido, gente. Esse Ismael é conclusionista. Ai, Esse ai. Ismael. Vai lá, Pedro, o que que você mais falaria hoje para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que te admiram? Eu sou uma das pessoas que te admira bastante, né? Eu falei que é um achado, você foi um achado, assim, na minha vida, assim, que foi interessante que eu sempre trabalhei com a parte literária e eu ter vindo para a Editora Esperança foi no momento que eu tinha me desligado realmente da parte literária, foi interessante isso. E o OCBS me convidou, né? Mas é que era para mim não ficar fora. Eu acho que Deus faz tudo certo, né? Porque escrever para mim é terapia, gente. Eu uso como terapia. E o Pedro foi um presente que eu ganhei junto com a Esperança, com a Editora Esperança, porque ele é muito comprometido e é muito bom trabalhar com pessoas que são comprometidas, né? E hoje eu falei que hoje eu fiz questão de estar aqui para fazer a entrevista do Pedro, porque é uma pessoa que eu admiro muito, né? E eu tenho Obrigado. certeza que muitas pessoas te admiram também. E o que você tem mais para falar para essas pessoas que estão aqui hoje, que eu gostei bastante, bastante pessoas, bastante, né, perguntas. Achei interessante, muito legal mesmo. Fala para a gente um pouquinho. Palavras de gratidão não bastariam por todo o apreço e tudo aquilo que as pessoas têm vindo e observado em mim. Eu acho que eu sou um ninguém. Uhum. Igual a alguém na editora, igual a alguém em algum sítio. E eu ando a dizer algo que está lá no livro Palavras Não Ditas, um dos poemas que diz que em alguma parte incerta deste mundo há alguém com um retrato seu. E este retrato pode ser de gratidão, de bondade, de amor, de reconhecimento e não só. Então, eu agradeço todos os dias por essas pessoas, pela admiração que têm, mas lembrem-se de que não imitem o Pedro, imitem os seus feitos. E não imitem o Pedro na maneira como escreve, mas imitem os escritos. E eu só tenho gratidão por todos, pelo CEO, pela oportunidade que nos deu, pela ideia criativa de formar a Editora Esperança com uma visão muito estratégica, especialmente para nós africanos.
ao Ismael por ser a porta e não só também o caminho que me levou até a editora. Ele sabe das dificuldades que existem aqui para lançamento de livros por meio das editoras. Angélica, e a todo o pessoal que está aqui voltado para a editora, para a diretoria. Né? A Angélica, então, dispensa comentário. É aquela que, diante das câmeras, me arrastou para ir mesmo para o programa. A Angélica me arrastou mesmo, até vir Eu no programa. Então, queria fazer o programa. Eu falei, uai, a ideia é sua? temos, temos gratidão por todas essas pessoas, por todos os dias. E, na verdade, a Editora Esperança é uma família. Porque todos os dias nós acordamos. Às vezes esquecemos de dar bom dia aos nossos parentes, mas entramos no grupo e demos bom dia. Isso é algo fantástico e tem uma conexão. Então, não imaginamos a dimensão, né, que é estarmos nessa editora, que com certeza cada dia que passa dá passos largos, sobe cada degrau, rumo à sustentabilidade, rumo a outros níveis. Então, a todos, os meus parentes, a minha esposa, todos eles, eu tenho muita gratidão no coração por tudo que fazem e pela admiração que têm. Onde que a gente encontra seus livros? Os meus livros estão na Editora Esperança, no blog da Editora Esperança. Estão todos lá. Ainda nenhum está impresso, mas é um projeto futuro. Inicialmente continuamos a lançar e o meio para alcançá-lo é por meio do blog da editora que está disponível para todos ali, né? Então podemos acessar os acervos e encontrar estas 4 obras que temos aí. Na UEG, temos também Jardim do Aquilo, temos Palavras Não Ditas e temos Entre Lutas e Sonhos, uma história de superação. São os 4 livros que temos. Entendi, só um minutinho que tem uma pergunta aqui. Peraí, gente, que minha tela saiu. Tem... Peraí que tem uma antes Yeah! aqui. Escrever é só saber começar e terminar também. É verdade, Também. é verdade. Paulo Colorido, vamos lá. Tem uma questão para o nosso querido Pedro e outra para a Angélica. Ela colocando nós na fogueira. Sinceramente, Pedro, gosto da sua persistência e autenticidade nos seus escritos, do jeito que conseguiu declarar claramente sua trajetória na literatura, amei. Será que é possível escreveres um livro de escrita criativa para ajudar escritores aspirantes como eu? Depois eu faço a minha. Sim, podemos sim para escritas criativas. Poderá até parecer algo novo, mas que nós estamos sempre abertos para todos e qualquer tipo de escrita. Eu já disse, sou polivalente. Se der, a gente mergulha. Então, sim, podemos. Sim. Estamos sempre Tá, abertos mas aqui, escrever um Paulo. passo a passo? Não taxativamente um passo a passo, mas juntos a gente pode criar uma coisa e que temos certeza que vai tocar corações. Tá, aí vai a minha parte. Pedro Angélica, qual a diferença entre livros literários e não literários, né? Pode dar exemplos, pais e letras. No caso, não são livros, seriam mais voltados ao gênero, né? Gêneros, sim, Que é gêneros gênero literários. literário e gênero não literário. Literário é aquele que tem a função especificamente estética, né? Ele é destinado a entretenimento, ao belo, ficção, narrativa, né? São os livros em questão, né? Já os textos que não são literários é aquele que tem função utilitária, são jornais, né? São aqueles hoje usa-se muitos blogs, né? Eles servem mais para informar, mais para convencer, mais para explicar. Tanto, livros que contam a história de empresas, livros que contam, né? Isso são livros, são não literários. São livros que Sim, falam a história de alguém ou contam sobre alguém, que informam sobre alguém. Esses são textos não literários. certo, A gente pode certo. fazer esse passo a passo aí, olha para você ver, coloca na lista aí, Pedro.
Ai, gente, manda nós escrever, não, gente, que agora vai ficar o troço na cabeça aqui e não vai parar, entendeu? Enquanto não sair do papel. Eu estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo. Parabéns por esse sorriso e tanta positividade. Muito obrigado, gente. Bela live. Amei, o senhor falou. Gente, é Obrigado, isso. Tio. Nosso tempo Obrigado. está acabando, que pena. Oh, meu Deus, essa é a parte pior da live. Acabar a live. Pedro, o que eu gostaria realmente de agradecer, assim, pelo seu comprometimento. Eu estou muito feliz de estar aqui, tá? E, assim, eu acredito que o seu trabalho, ele já é reconhecido por muitas pessoas, seus livros já são vistos e reconhecidos. Eu vou comprar, não tem físico, né, gente? Eu sou uma leitora assídua de papel. Oh, meu É, Deus, o pode o imprimir? papel tem um cheiro atraente. Mas Pode vamos fazer, imprimir? vamos produzir. Eu posso imprimir? Vamos produzir. Eu sou uma Vamos, leitora assídua de metrô, vocês não têm noção. Metrô é os trens, gente. Você vai no táxi, eu vou no trem. Então eu abro o ok. livro, eu até esqueço da vida ali, entendeu? Se eu estou dentro do Certo. ônibus, eu estou lendo, nem estou vendo quem está do meu lado. O ônibus pode estar sendo roubado, que eu nem estou vendo. Então, assim, o digital ele já tem mais dificuldade, mas eu leio. Se eu vou lá dar uma olhadinha, mas eu vou imprimir, tá, gente? Vou imprimir todos Ok. os livros. Eu vou imprimir todos os livros. Pedro, muito obrigado. Eu adorei a nossa live. Tá? E não se Obrigado. preocupem que ela vai ter abertura e o Pedro agora vai finalizar daquele jeitinho lindo que ele sabe fazer. Essa Angélica gosta de me colocar no barulho. Você finaliza as lives, vai. É verdade, é verdade. Somos gratos por toda a vossa atenção. Este foi e sempre será o programa A Obra e o Autor.